Foi uma surpresa, né? De repente até pro atleta. Já não pode mais treinar no Flamengo, tá fora. Poderíamos ter visto pela última vez o Gabriel em campo contra o Fortaleza. Ele fez um gol, foi anulado, mas parece que o Gabriel não joga mais no Flamengo, não. Se tu proposta de renovação, renovação, não tem. Sábado tá fora contra o Criciúma. Eu falei, essa semana vai ser tranquila que não tem jogo. Aí aparece uns negócios e um detalhe, O Flamengo, meus senhores, tem dois reforços. Um pode ser aquele tiro certeiro no alvo. O outro pode ser aquela pistolinha d'água. Rapaziada, bora ver aqui, porque é a informação de última hora. O Gabigol banido, suspenso do futebol, não atua mais com a camisa do Flamengo. Flamengo aí já visando a rescisão de contrato e já buscando no mercado um novo reforço, preparando já o anúncio oficial. Separei aqui 3 cortes da imprensa esportiva, link na descrição como crédito. Já se inscreva aqui no canal, acione o sino das notificações, deixa o like e bora pro vídeo. Olha só, hein? Olha essa notícia trazida primeiramente, choque, Rafa Melo, Júlio Miguel Neto, trazida primeiramente pelo professor Pedro, no Connect Fla no YouTube. Verdade. O GE aí, a Letícia e o Thiago Lima confirmaram. O Cais anulando o processo, Gabigol perde o efeito suspensivo para jogar, né? Continuar jogando e treinando pelo Flamengo. Tá suspenso, Rafa. Tá suspenso e foi uma surpresa, né? De repente até pro atleta. Já não pode mais treinar no Flamengo, tá fora. E não tem uma data para um novo julgamento acontecer, né? E pior que lá tudo... Foi sigilo, tá? Foi sigilo e outra coisa, lá tudo demora. Vocês sabem que a situação é complicada. Eu arriscaria dizer que dificilmente o Gabriel joga esse ano, cara. Será? E sem contar que é um jogador que com um vínculo agora pausado, paralisado, dificilmente ele deve retornar em campo. O Flamengo deve recorrer, obviamente, mas com o contrato se encerrando, poderíamos ter visto pela última vez o Gabriel em campo contra o Fortaleza. Ele fez um gol, foi anulado, mas parece que o Gabriel não joga mais no Que Flamengo, não. situação, hein? A situação fica complicada e, pô, ele tinha feito até uma boa partida, a gente estava empolgado com a possibilidade do Flamengo até oferecer uma nova proposta de renovação. Não tem, não tem. Sábado tá fora contra o Criciúma. Eu falei, essa semana vai ser tranquila que não tem jogo. Aí aparece uns negócios E um detalhe, Gabriel, ele chegou ao 6º jogo, ele entrando em campo contra o Criciúma, não jogaria mais por nenhum outro clube no Brasil, chegaria ao 7º jogo. Na temporada, complicado. Rafa, situação aí complicada. E no meio de uma janela de transferência, né? Olha aqui, no Flamengo, o Cebolinha segue mais próximo do retorno ao time titular. Já o Bruno Henrique ficou só na academia e ainda é dúvida. Rodolfo. A tão esperada volta de Cebolinha está cada vez mais próxima no Flamengo. O camisa 11 está treinando normalmente e não voltou a sentir dores. Com isso, ele deve ser relacionado na próxima partida contra o Criciúma no sábado. Por outro lado, Bruno Henrique continua tratando a entorse no tornozelo direito e ficou apenas na academia. Já o quarteto uruguaio, formado por De La Cruz, Arrascaeta, Vinha e Varela, ainda não voltou a colocar os pés no ninho. O Flamengo deu folga para os atletas nesta terça e prepara o retorno para a quarta. A expectativa é que eles já estejam à disposição na próxima rodada para, enfim, o Flamengo voltar a ter força máxima no Brasileirão. Vem, Vene Casagrande, já estamos um tempo falando desse assunto aqui, mas a gente apaga para falar de novo todo dia, tá bom? Vene Casagrande, claro. Boa tarde para você. Boa tarde. Lucas Pedrosa, boa tarde para você também. Então tá aí. Aliás, o Flamengo voltando, tendo uma semana aí, né, para treinar, já que não joga essa próxima rodada, como nós já falamos por aqui. E o Flamengo voltando com uma força máxima, né? Pois é, a cavalaria de volta. Assim, os uruguaios, a gente vai falar sobre isso ainda. Os uruguaios ainda não se reapresentaram, foram liberados pela comissão técnica para se reapresentar apenas na quarta-feira. Mas mesmo assim, nada muda na preparação do Flamengo, muito pelo contrário. É um tempo precioso na vida de qualquer treinador no futebol brasileiro, porque é difícil, ainda mais se tratando de Flamengo, que está sempre disputando todas as competições. É difícil você ter uma semana livre para poder trabalhar, treinar e pensar no próximo duelo, que é um duelo extremamente importante diante do Criciúma. Se o Flamengo quiser ainda continuar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, óbvio, pode tropeçar contra o Criciúma, mas vai continuar brigando. Mas você não pode perder pontos para adversários teoricamente mais fracos, que estão na parte de baixo da tabela. Tal como fez o Flamengo nas últimas rodadas. O Flamengo deu mole em casa diante do Cuiabá. O Fortaleza é um time que bate de frente com muita gente já no futebol brasileiro, mas jogando em casa eu acho que o Flamengo tinha a obrigação de vencer. Não venceu, faz parte. Já falamos muito sobre isso. Agora é pensar no jogo contra o Criciúma com todos os jogadores praticamente à disposição. A única dúvida será o Bruno Henrique, se ele vai conseguir vencer essas dores no tornozelo direito, porque ele ainda sente muitas dores. Tanto é que ontem não foi a campo.
Eu acho que matematicamente, no momento de tanta disputa, que aliás, desde o início da competição, que é ali entre o Botafogo, o Palmeiras e o Flamengo em busca da liderança, né, ô Pedrosa, a gente imagina que vai ser assim até o final. Eu acho que vai entrar mais gente nessa briga aí. Eu também acho. O que acontece é que nesse momento ficar com um jogo a menos é ruim. Claro. Porque você fica se debruçando, eu tenho um jogo a menos, mas você não sabe qual vai ser o destino daquele jogo. Mas, olhando pelo lado positivo, a gente pensar na carga que foi pro Flamengo, perder tantas peças, ou seja, ter que utilizar outras. E esses caras que jogaram a Copa América têm um nível de estresse não só físico, como mental também, né? Sim. E aí você volta, ter essa semana, e até para dar folga para esses caras que voltaram, vai ser importante pro Flamengo. Tirando aquela parte esportiva e matemática que a gente já tocou. Tô falando nessa parte física, ô Pedrosa. Sem dúvida alguma, Fernanda. Eu acho que você citou uma coisa que é muito importante, que esse Campeonato Brasileiro ele tem uma característica onde você, de fato, não sabe em qual colocação o seu time está. Claro que Botafogo, Palmeiras e Flamengo estão lá na ponta e devem continuar, como a gente falou. Eu acho até que o Cruzeiro vai chegar nessa briga aí. Você tem um São Paulo também. São times que são grandes e são acostumados com essa competição. Mas, de forma geral, você entender que esses jogadores viajaram para os Estados Unidos para jogar a Copa América, que eles tiveram uma eliminação que foi pesada, porque teve confusão no jogo do Uruguai, porque tem a frustração da eliminação, porque o Uruguai estava vivendo um bom momento. Então eles tinham essa esperança de, quem sabe, chegar à final. Tudo isso para o jogador assimilar e para o grupo desses jogadores assimilarem é uma coisa que requer tempo. Então eu acho que, no final das contas, por mais que ficar com um jogo na tabela a menos seja ruim, pro Flamengo, esse descanso não só dos atletas que estão aqui, mas também dos que voltaram, é interessante para eles poderem se reambientarem e o Tite também pensar na melhor maneira de escalar esse time. Porque o fato é, que a gente estava até discutindo isso aí, a pressão vai para quem, pressão vai para ninguém. O fato é que o Tite tem uma grande missão, que é como vai ser esse novo Flamengo que vinha fazendo uma boa temporada e agora chegaram os novos jogadores. Quem sai, quem entra. É muita coisa pro Tite pensar, então a semana vai ser importante. O Vinha entra. Entra? Eu acho que entra. O Vinha e De La Cruz, para mim, são dois jogadores que fizeram muita falta ao Flamengo durante esse período. O Arrascaeta, eventualmente alguém conseguiu dar conta do recado, o próprio Lohan, o próprio Gerson, mas o Vinha, tendo em vista as atuações do Ayrton Lucas, que não soube aproveitar muito bem a ausência do concorrente uruguaio, e o De La Cruz no meio de campo do Flamengo, são dois que fazem muita falta. Vamos lembrar aqui vocês dois? E o Wesley deu conta, na ausência do Varela. Quem que aproveitou esse momento em que os titulares estavam viajando e quem não aproveitou? A fase foi boa pra quem? Esses jogos aí, 9, né? Não foram 9 jogos? Sem sombra de dúvida. E pra Posso quem não começar? foi? Claro, claro. Sem sombra de dúvidas, pra mim, o Wesley. Pra mim, foi o que mais chamou a atenção e de maneira extremamente positiva. Ele não fez o torcedor do Flamengo sentir saudades do Varela, que pelo menos até o início da Copa América, ele era o titular e a torcida estava aí xingando o Wesley a todo momento. E nesses 9 duelos, se a gente pegar aí de maneira geral, eu daria nota 8 a 9 pro Wesley, porque ele fez partidas muito boas. Eventualmente ele deu um mole ali no setor defensivo, inclusive no último jogo contra o Fortaleza, o Breno Lopes, nossa, deu um calor danado no Wesley na parte defensiva. Mas, de maneira geral, para mim, o Wesley foi o que mais aproveitou. Os dois concordam que talvez o Gerson tenha sido o ponto maior claro, desse período? Sem dúvida. Na verdade, eu vou um pouco além. Eu acho que o Pedro foi esse ponto maior. O Pedro, mas ele já é titular. O Gerson também. Mas o Gerson também já era. Mas ele tava naquele momento que a galera tava, o Gerson não, na verdade, ele mudou de posição, né? Ele estava muito irregular, né? Ele mudou de posição, porque na meia direita ele já tinha feito bons jogos com o Tite. Eu acho que quem aproveitou que não é titular, na minha visão, o Wesley, o Léo Ortiz para mim fez uma boa participação, excelente participação nesse novo Flamengo. O Luiz Araújo, dele. Que não é um cara que é completamente titular do Flamengo, mas que aproveitou bastante as oportunidades que ele teve. Pra mim, e o Davi Luiz, que acabou ganhando a vaga de titular, né? Mesmo com o Léo Pereira aqui, o Davi Luiz ele conseguiu se consagrar o titular da posição. Ele perdeu esse espaço, o Léo Pereira, né? Ele perdeu espaço, enfim, isso me chama até a atenção. A gente não acompanha o dia a dia ali do Flamengo, treinamento, não sei se o Léo Pereira não vinha treinando bem, porque assim, embora o Davi Luiz tenha crescido de produção, mas me chama a atenção o fato. Né? Porque do outro lado, a gente às vezes fala, o que aconteceu com o cara? Mas, gente, exatamente. Do outro lado é só o Davi Luiz, né? Tem o dia a dia ali do Flamengo. Por exemplo, muita gente questionava o fato do Tite não escalar o Matheus Gonçalves. Só que na última entrevista coletiva, o Tite, entre aspas, deu uma indireta, dizendo, no dia a dia o Matheus Gonçalves conquistou isso.
assim, dando a entender que anteriormente o Matheus Gonçalves não estava merecendo a oportunidade. É aquilo, eu não gosto de ser leviano, até mesmo injusto, de dizer que os treinamentos do Matheus Gonçalves não estavam sendo bons. A gente ouve, embora a gente tente, mas a gente não fica sabendo de tudo que acontece de fato lá no Ninho do Urubu. Então, assim, de fato chama atenção o Davi Luiz ter recuperado essa vaga de titular. Mas estamos falando de um cara que tem uma história muito bonita no futebol, que precisa ser respeitado, que é o Davi Luiz. E ele cresceu de produção. Mas quem ganha com isso é o Flamengo, sem sombra de dúvida. Porque, exemplo, quando o Davi Luiz foi poupado, o Léo Pereira entrou e deu conta do recado. Então, assim, sem nenhum problema. Mas eu concordo com o Pedrosa, por exemplo. O Léo Ortiz conseguiu aproveitar muito bem e fora da posição dele. E assim, a gente estava falando tanto sobre essa exigência de versatilidade, né? E alguns jogadores dão conta e outros não dão. E tá tudo bem, tem gente que não vai trocar o lugar e vai jogar bem, vai performar legal. E o Léo foi, de fato, melhor do que os caras que jogam na posição dele, o Pedrosa. O Léo Ortiz. O Léo Sem Ortiz. dúvida. Eu acho que se for pensar hoje... É que tem o Léo Pereira, né? Léo Pereira. Se for pensar hoje num substituto imediato que mais performou na ausência do Pulgar, sem dúvida alguma é o Léo Ortiz. O primeiro volante do Flamengo reserva imediato, Léo Ortiz. Porque, cara, eu entendo que o Léo Ortiz é um zagueiro e tudo mais, mas a qualidade que ele demonstrou não só para destruir jogadas, mas também para construir, para achar passes verticais, para dar dinâmica no meio-campo, não é uma dinâmica comum para zagueiro, muito pelo contrário. E é por isso que ele é tão bom, é por isso que o Flamengo brigou tanto pela contratação dele. E quem foi o cara, assim, para vocês que menos aproveitou? Um nome só. Alan. Vitor Hugo. Outro bom nome também. O Lohan, na opinião de vocês... Foi deu conta do recado, né? Foi. Tem muito a evoluir. Tem na idade dele. Mas né, eu não vou ficar cobrando muito de um jogador de 17 anos que ainda está em processo de evolução. Às vezes, quando você tem um pouco de idade assim, você entra e faz um jogo como o dele contra o Corinthians. Foi um jogaço. Num momento em que o Flamengo, o Tite, o todo não estava bem. Aí o moleque entra, arrebenta num grau assim, de botar o Flamengo em outro lugar. E aí todo mundo acha que ele vai ser sempre daquele jeito. Só que as pessoas precisam entender que esses meninos, eles não vão performar sempre desse jeito. Eles têm uma irregularidade que eu acho que é uma das maiores características dos mais jovens no futebol. Ainda mais nesse momento de transição tão firme que é o momento do Lohan. Então acho que ele acabou colocando a régua dele. Não que ele não consiga entregar mais aquele jogo, mas que sempre não vai ser daquele jeito, Vinícius. Fernandinha, o torcedor, ele tem o direito de exigir isso, eu entendo, mas quem precisa entender que ele precisa evoluir é o próprio jogador. Se ele não entender isso, ele não vai evoluir. E ele precisa evoluir em muitos fatores. Por exemplo, ele retém muita bola em determinados momentos. A marcação dele, quando o Flamengo está sem a bola, não é a ideal. Ele precisa entender que o futebol de hoje exige uma intensidade muito grande a todo momento, não é só quando ele tem a bola. Se ele não entender que ele precisa evoluir esses fatores, ele não vai evoluir, não adianta. Mas eu acho que ele é um garoto extremamente, digamos assim, talentoso, não só com a bola nos pés. Mentalmente falando, a gente percebe que o Lohan também é um cara extremamente evoluído nesse sentido. Então, acho que ele começou a entender, até porque o Tite sabe fazer esse trabalho muito bem nos bastidores. Então, acho que, de maneira geral, o Lohan aproveitou as oportunidades dele. E, eventualmente, eu achei um absurdo ele ter sido vaiado no Maracanã, por exemplo, mas o torcedor ele pagou o ingresso, ele faz o que ele bem entender. Repito, não sou sommelier de torcedor aqui. Mas o Lohan, na minha opinião, para mim, está acima da média nas atuações nesse período aí, na ausência do Arrascaeta. E a gente chegou a falar isso aqui no início, né, o Pedrosa, em relação a essa regularidade dos meninos, que praticamente não existe, é uma característica muito forte. E aí as vaias, às vezes, nessa idade machuca, mais do que qualquer outra coisa, né? Tem que entender como é que ele digeriu isso, porque isso é muito forte, né? Você tá ali naquela sua primeiro momento no profissional, e aí você vai daqui de um jogo em que você é altamente aplaudido e lá alguns jogos depois você é avaiado. Às vezes essa vaia machuca, né? Eu acho que se tem alguma coisa dentro do elenco do Flamengo que ele pode se agarrar é o Pedro. Se o torcedor do Flamengo vai o Pedro, craque da América, campeão da Libertadores, campeão de tudo com a camisa do Flamengo, maior artilheiro do Maracanã, por que ele vai se abalar com esse tipo de vaia? É claro que cada jogador é um jogador, mas ter o Pedro como exemplo e a volta por cima, para mim, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro nessa temporada, o Lohan poderia se espelhar no próprio Pedro para poder dar essa volta. Mas eu vou na contramão dessa avaliação no sentido de... Eu acho que esse período foi maravilhoso para o Lohan. Maravilhoso para ele ganhar casca, maravilhoso para ele se adaptar a ser um titular do Flamengo que requer muita responsabilidade, maravilhoso para ele entender o que é a pressão na torcida. Então, o processo de amadurecimento do Lohan nesse período
foi muito importante. Talvez se não tivesse Copa América, o Lohan só ia jogar em 2025 com frequência. E o Flamengo conseguiu dar essa bagagem para ele. Ô, Venê, tá aqui, ó, a pergunta aqui, ó. E o Claudinho? Cadê DJ Careca? Aí, ó. E o Claudinho? Vem ou não vem, Venê? Perguntou o Márcio. O que eu posso dizer é o seguinte, da parte do Flamengo, tudo pronto pro anúncio. Nesse vídeo... Pro anúncio? Pro anúncio, porque nesse vídeo ele aparece de camisa branca numa TV, entendeu? Então, assim, da parte do Flamengo, tudo pronto. Mas o Zenit está fazendo... Inclusive, só uma atualização rápida. O Zenit agora sabe que quando o jogador quer jogar em outro clube, é difícil a ver o que vai acontecer. Assim. O Flamengo, meus senhores, tem 2 reforços engatilhados. Um pode ser aquele tiro certeiro no alvo. O outro pode ser aquela pistolinha d'água. Entendeu? Pode não acontecer nada. Mas aí é onde eu quero entrar. O Flamengo buscando acordo de 18 milhões para comprar 100% do Claudinho, que pode, inclusive, até não ser por 100%, pegar uma parte para destravar a negociação, que aí tá o Claudinho, que saiu no último final de semana meio bravo com o técnico e tal, mas como o Zenit contratou o meia da seleção russa justamente para essa posição, já prevendo essa possível negociação, a história começa a ganhar um corpo mais facilitado ao Flamengo. Então a gente pode até destrinchar o que pode agregar esse Claudinho. Bom, pode não, vai agregar bastante, mas como que se escala numa equipe que vai ter uma forte concorrência agora do meio para frente. E a outra negociação que está travada é com o Marco Antônio. O Marcos Antônio, né? Que é Marcos Antônio, enfim, mas que é um jogador que pertence a Lazio, estava no PAOK da Grécia, que teve uma passagem pelo Shakhtar, mas que sinceramente, cara, gastar essa energia toda por ele, eu tô achando muito que o Flamengo tem. Cara, eu vou te falar, até o Claudinho, assim... Porque claro, o Claudinho justamente pode fazer essa função centralizado também, como já jogava no Bragantino. Porque quando jogava no Bragantino, o Claudinho dividiu o setor ofensivo com o Arthur. O Arthur jogava aberto pela direita e ele como centralizado. Então ele pode fazer a função de camisa 10. Pra que gastar energia com um atleta que, na minha modesta opinião, é bem mediano? Claudinho não. Claudinho é outra prateleira. Marcos Antônio... eu confesso que vi muito pouco do Marcos Antônio, não consigo nem julgar, mas o que eu acho é que o Flamengo não precisa desse jogador nesse momento. Não. Né? Então, e eu acho que isso é uma coisa que às vezes é pouco considerada, assim, traçando um paralelo, guardadas as proporções. É que nem o Mbappé chegando no Real Madrid. Você fala, vai melhorar o time, mas quem que vai sair, entendeu? Você acha que as pessoas não consideram 12, direito. Né? Não vai dar não cabe todo mundo. Se o Flamengo não for perder o Arrascaeta, como acho que não vai, o De La Cruz, não vai perder. Já tá falando de Paquetá, ainda vem Claudinho, eu acho que, sinceramente... Paquetá, não acredito que vem. Talvez o Claudinho seja porque já não andou do Paquetá, né? Eu acho até o Claudinho poderia ser mais útil do que o Paquetá. Porque já tem o Gerson, que é de uma característica parecida ao Paquetá, enfim. Mas eu acho que o Claudinho, se vier, de fato, fortalece ainda mais um elenco que já é excepcional. É um jogador que eu, pessoalmente, esperava mais na carreira dele. Achei que ele fosse ser um jogador de seleção brasileira, de um grande clube europeu. Ele quis ir pro Zenit, esperava que a guerra fosse explodir, né? Mas mesmo sem guerra lá, os caras não liberam fácil também, né? E só libera pra China ou pra Arábia Saudita. Mas ainda o Zenit, quando estava na vitrine europeia, disputando as competições, muitos jogadores eram convocados pra seleção. Sim. O Zenit sempre teve atletas que foram cedidos à seleção. O problema não foi o Zenit, o problema foi a guerra. Mas eu acho que aí tem a questão, o cara tá na Rússia, uma competitividade muito baixa, tem poucos times bons na Rússia. Hoje em dia nem tem mais, né? Naquela época de CSKA, tal, até tinha um pouco mais de Spartak, enfim. Ele tá numa liga muito ruim, eu acho que isso é um problema também. O cara vem pra cá, não sei se já chega jogando num nível alto de competitividade, enfim, eu acho uma boa contratação se vier. Mas não acho que o Flamengo precise também ficar, 18 milhões vale, você pagaria? 18 milhões. Eu acho que se o Flamengo tem condição de fazer esse investimento, eu pagaria. Porque é um jogador a mais, entendeu? O campeonato não para em data FIFA. Você perde o Arrascaeta, você perde o De La Cruz, você perde o Varela, você perde o Vinha, você perde o Pulgar, o jogador se machuca. É isso aí, velho. O Flamengo tava lidando muito bem com a situação. Chegou a abrir 4 pontos do Palmeiras, hoje está a 1 ou 2 atrás. 2, né? Sim, 2.
Então os caras estão olhando Abriu o pra bico, isso. né? Eu acho que o Flamengo tá fazendo certo. Eu acho que tá fazendo certo. É que agora os caras voltaram, né? Agora os caras voltam. Depois, até voltar, de repente o cara não volta num bom nível. Eu acho que se você tem dinheiro... esse é o ponto. O Flamengo é quem tem dinheiro pra isso. Eu contrataria, entendeu? Olha lá. O Flamengo a 2 pontos do Palmeiras, já ficou a 4, né? Agora, eu mediria o esforço que o Flamengo tá tentando de destravar essa história do Marcos Antônio, que, repito, é um jogador bem nível mediano pra baixo. Eu lembro dele no Shakhtar. Normal, nada, nem nada. Claudinho é diferente. Claudinho é diferente. Claudinho é outro nível. Não, jogou na seleção brasileira que foi campeã. Olímpica. Não. Batendo, inclusive, a Espanha na final, sim, né? 7 jogadores desse time da Espanha que tava lá na Olimpíada. Agora, exatamente, o time campeão da Euro, né? Exatamente. Não. Claudinho, esse talvez seja aqui uma unanimidade na nossa discussão. Eu gastaria, em vez de um esforço, até porque nessa posição, Sormani, o Gerson, se precisar, pode jogar mais à frente, como um terceiro homem de meio campo, e não só segundo. O De La Cruz pode fazer essa função. Tem o Arrascaeta e tem o Claudinho, ou seja, o Flamengo tem 4 jogadores que podem jogar numa posição em que só tinha um, que era o Arrascaeta. E em vez de gastar energia em Marcos Antônio, mas aí gasta energia no lateral direito. Eu acho que o Flamengo poderia, por exemplo, ir atrás de um atacante, pensando já na perda do Gabigol. Já traz um cara agora. Não, acho que até dezembro eu acho que é uma posição meio resolvida pro Flamengo. Mas, Luiz, pra mim, a posição que hoje a torcida do Flamengo não tem nenhum tipo de certeza, fixação, é a lateral direita. Também. Que é o Wesley e o Varela. O Varela tem jogado, né? Foi pra seleção, aliás, nem jogou, né? Mas ele é limitado. Vai pegar o lateral. O problema todo é que se você tem laterais pra contratar. Isso é difícil. É difícil. Você vai contratar o Hakimi? Você consegue contratar? Não, o Palmeiras contratou você consegue contratar o Walker? Não. Você consegue contratar o Alexander Arnold? Não consegue. Quem mais que tem lateral direito aí que é bom? O Palmeiras apostou no Giai, que é um jogador de seleção de base da Argentina. Vamos dizer, o Palmeiras vende? Palmeiras tem Mike, não, aí vende. Quem mais que tem aí? Não tem. É uma posição carente mesmo. Ele tem que olhar e peneirar em América do Sul, peneirar no futebol mexicano, não sei, na Europa, consegue repatriar alguém. Então, vai saber. Peneirar, né? Eles peneiraram com o Varela, não deu certo. Como já tinham peneirado antes com o outro lateral, que era... Como é que era o nome do outro lateral? Tinha um outro lateral aí. Bom, enfim. Então... O Isla. Isso, que era o chileno. E veio da Juve. Veio da Juve. Entendeu? Então, Tem que contratar um lateral direito? Tem. Lateral esquerdo? Tem. Lateral esquerdo tá bem. Vinha e o... Sim, não, lateral esquerdo tá resolvido. Agora, eles tentaram contratar o Danilo. Tentaram contratar o Danilo. O Tite pediu. O Tite pediu. Entendeu? Acho que seria legal. Pro futebol brasileiro. Claro que cabe. Pra seleção, não. Não, seleção não. Seleção esquece. não. Seleção é outro Mas nível. pra jogar no Flamengo? Cabe. Ele, inclusive, é flamenguista. Ele já disse que gostaria. Então, eu tentaria esse tipo de esforço. Você convencer um cara como o Danilo, como o Flamengo trouxe o Rafinha à época, né? Que também já estava perdendo espaço na equipe, meio parecido, já com a mesma idade. Enfim, bom, é a tentativa que eu faria. Agora, não gastaria R$1 em Marcos Antônio. Eu realmente não conheço praticamente nada do jogador, mas acho que se ele fosse tão bom, ele não estaria emprestado ao PAOK pela Lazio. Não, a Lazio não quis, não teve espaço numa equipe. Ele jogava onde? Aqui no Brasil? Não, ele era a base do Atlético Paranaense e foi jogar em Portugal, essas coisas todas, entendeu? Ele se criou fora do Brasil. Mas, repito... É ele, né? Hoje a Lazio não tinha ninguém. A Lazio, ela perdeu o Milinkovic-Savic pro Al Hilal. E ele poderia fazer essa função e não conseguiu fazer. Ficou Alberto, São Luís Alberto jogando hoje lá no meio. Então, assim, o Felipe Anderson foi embora. Ou seja, espaço abriu na Lazio. Espaço abriu para que ele pudesse se criar. Né? Então, e tá emprestado pro 5º, 6º escalão da Grécia, que é o PAOK. Inclusive, o time de onde surgiu o Abel Ferreira pro Palmeiras, né? Então, assim, com todo respeito, acho que o Flamengo tá dando 2 tiros. Um que vai ser na água, e o outro, pra mim, que vai ser um tiro certeiro, né? Então, rapaziada, a imprensa repercutindo essas informações do Flamengo e não tem um dia de paz, né? Tá aqui no perfil oficial Paparazzo Rubro Negro o vídeo que ele soltou em relação ao Gabriel Barbosa, né? E tem mais aqui algumas publicações de acordo com o Pedro Barreto, do Connect Fla, e confirmado também pelo GE.
A Corte Arbitral do Esporte, o CAS, anulou o processo do atacante Gabigol por falha na intimação da União Federal, fazendo com que o julgamento precise ser reiniciado. Com isso, o efeito suspensivo antes obtido agora está anulado. Vale destacar que o julgamento presencial foi adiado por um pedido da União Federal, que é parte do processo e alegou que não foi devidamente notificado e por isso não indicou um árbitro para o julgamento. O órgão federal solicitou adiamento e o CAS acatou. Agora, para dar continuidade ao caso, o CAS anulou o processo como um todo, consequentemente, Gabigol perdeu o efeito suspensivo para voltar a ter condições de jogo. A defesa do atacante entrará com um novo pedido de efeito suspensivo e, na sequência, acontecerá um novo julgamento. O julgamento no CAS funciona da seguinte forma: 3 árbitros participam do julgamento da peça, um indicado pela defesa, no caso o Gabigol, outro indicado pela ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, e outro pelo CAS, que é considerado o presidente da mesa. Então tá aí, né, essa informação de última hora. Em contato com a jornalista Raiz Simplício, o advogado de Gabigol, no caso do exame antidoping, o Bichara Neto, disse que desconhece a anulação do processo por parte do CAS. Abre aspas, não houve anulação. Desconheço esse fato, disse o advogado. É aguardar para ver o que vai acontecer daqui para frente, né? O advogado de Gabigol disse que desconhece toda essa situação. Coloca aí a sua opinião nos comentários. Já se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.